Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Olá, bom dia. Você vê imagens de um acidente que aconteceu em Ortigueira e tirou a vida de um homem de 35 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava sem o cinto de segurança quando o veículo que dirigia capotou. É o destaque da nossa Vanessa Navarro, que está de volta aqui no Meio-Dia Paraná. Bom dia, Vanessa. Bom trabalho para você. Obrigada, Catherine, para você também. Bom te ver aí também no estúdio aqui do Meio-Dia Paraná. Infelizmente, não é um retorno tranquilo para todos. Aproveito também a dar um bom dia, um bom retorno para quem aí descansou durante o feriado e está conosco agora. Mas infelizmente não foi um retorno tranquilo para muita gente. Foi um feriado violentíssimo nas estradas da região. Infelizmente, este acidente fatal que a Kathleen mencionou foi um dos últimos, mas não um dos únicos. Foram várias ocorrências bastante graves nas estradas aqui da região de Londrina. Falando de todo o estado, só nas rodovias federais, a gente teve 10 mortes e 93 pessoas feridas. É muita coisa. É o que mostra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, que a gente vai detalhar daqui a pouco, e que trouxe também algumas das principais ocorrências que levaram a autuações. Entre elas, álcool na direção e também a falta de um item tão básico quanto o cinto de segurança, que foi o que contribuiu para esse acidente fatal que você mencionou, Kathleen. Daqui a pouco, então, a gente detalha alguns desses acidentes e também o levantamento da PRF para vocês. Eu volto contigo por enquanto. Muito obrigada, Vanessa. O nosso desejo de força a todas essas famílias que perderam alguém nas estradas durante esse feriadão de Páscoa. Bom, assim a gente dá a largada a esta segunda-feira, dia 10 de abril, e com o desejo de que seja uma semana muito mais tranquila no nosso trânsito. Você vai ver também como estão as obras no novo terminal do Ouro Verde, na zona norte aqui da cidade. A previsão de entrega da construção é agora, julho deste ano. E começa hoje o prazo, começou na verdade o prazo de inscrição aí para o concurso, que vai contratar mais de 1.200 professores e pedagogos para colégios estaduais de todo o Paraná. E bombeiros divulgaram números preocupantes de incêndios em vegetação. Daqui a pouco a Mônica Dal traz todos os detalhes para a gente dos cuidados necessários, principalmente em dias mais quentes. E também, como foi o primeiro fim de semana da Expo Londrina 2023? Já completamos uma semana, já atraiu aí milhares de visitantes nesses primeiros dias. Ou vamos completar uma semana, melhor dizendo, né? Te conto tudo também sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Agora, olha só, o tempo tá firme, céu tá limpinho, temperatura super agradável, 25 graus aqui em Londrina. Fique com a gente, Meio-Dia Paraná tá só começando, agora 11h50, a gente vai para aquele rápido intervalo, já estamos de volta. Foi do intervalo, mas hoje a gente só mostrou a vinheta para vocês. Já vamos direto falando sobre o assunto que a gente estava conversando com a Vanessa Navarro. Ela adiantou alguns dados para a gente aqui na escalada do Meio-Dia Paraná. E agora sim, ela traz todos os detalhes dos principais acidentes, ou dos acidentes mais graves, né, Vanessa? Porque foram vários que aconteceram por aqui. Conta pra gente. Mais uma vez, seja bem-vinda. Falei que a Vanessa estava voltando, porque ela estava descansando um pouquinho nesse feriadão. Agora toca direto o barco aqui com a gente. Pois é, Kathleen, importante descansar, né? No próximo feriado é você que sai de folga. E quando a gente sai, né, a gente quer curtir com a família, curtir um feriado tranquilo, mas infelizmente a gente vê que feriadão após feriadão, o desfecho não é nada bom para tantas famílias, são tantas vidas perdidas e dessa vez não foi diferente. Foram várias mortes no estado, só aqui na nossa região, pelo menos 5 pessoas morreram agora, no fim de semana. Vou começar falando de ocorrências de ontem à noite. A última delas ali em Faxinal, na PR 272, quando, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um motociclista que trafegava pela rodovia atropelou um cachorro, caiu com a moto e acabou sendo atingido por um carro que passava bem na hora.
E aí a passageira dessa moto, de apenas 20 anos, não resistiu aos ferimentos que teve e morreu no local. O piloto, de 23 anos, pessoal bastante jovem, também teve alguns ferimentos, mas está fora de perigo. Ele foi atendido pelo SEAT. No carro, ninguém se machucou. Já em Ortigueira, na BR-376, eram por volta de 6h30 da noite de ontem, quando um homem de 35 anos capotou o carro. Esse veículo ele tinha placas de Curitiba, o motorista seguia no sentido Curitiba-Londrina e depois de uma curva perdeu o controle, saiu da pista, subiu num barranco e capotou. Detalhe nesse acidente é que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não usava cinto de segurança, o que certamente contribuiu para a gravidade desse acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e também morreu no local. Ontem ainda, mais um acidente fatal. Um rapaz de 27 anos morreu em Florestópolis. Esse acidente foi na PR-170. O rapaz seguia no sentido Porecatu para Florestópolis, saiu da pista, atingiu um barranco e capotou o carro. Ele foi atendido, chegou aí para o hospital, mas acabou morrendo por lá. Falando agora de alguns acidentes muito graves também registrados no sábado, aqui pertinho de Londrina, em Arapongas. Um carro e um ônibus de viagem bateram de frente na PR-444. Essa rodovia também tem sido muito violenta, registrando vários acidentes graves. Neste, o motorista do carro, de 37 anos, morreu também no local. O condutor do ônibus não se feriu e ele deu algumas informações para a Polícia Rodoviária Estadual. Ele disse que o outro veículo invadiu a pista dele, invadiu a pista contrária, e aí ele não teve tempo de desviar. Já em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, uma mulher de 27 anos morreu atropelada por uma moto quando atravessava a PR-436. O piloto da moto não se feriu, ele teve apenas ferimentos leves, inclusive aguardou o socorro chegar, ficou por ali. E aí a polícia fez o teste de bafômetro nesse piloto da moto, que apontou que ele tinha excesso de álcool no sangue, uma quantidade acima do que é permitido por lei. Por conta disso, ele foi levado à delegacia de Ribeirão do Pinhal e o corpo dessa jovem, infelizmente mais uma vítima desses acidentes fatais, foi levado ao IML de Jacarezinho. Vocês viram aí que eu citei entre esses acidentes, teve caso aí de álcool na direção, de pessoas sem cinto de segurança. E, infelizmente, não são casos isolados, como aponta o relatório da Polícia Rodoviária Federal, o balanço da operação da Semana Santa que foi divulgado hoje. Olha só, no total foram 1.700 autuações por excesso de velocidade, 339 ultrapassagens proibidas e 259 autuações por falta do cinto de segurança. Em 2023 ainda tem gente trafegando em estradas sem esse item fundamental de segurança. 132 motoristas também foram flagrados alcoolizados e 72 crianças estavam sendo levadas em veículos sem os dispositivos de retenção, ou seja, cadeirinha, assento elevado, que também são fundamentais para garantir a segurança da criançada. No total, no Paraná, a gente teve 96 acidentes com 93 pessoas feridas e 10 mortes. Esses são os dados apenas das rodovias federais. Com certeza a gente vai ter esse número crescendo muito mais quando for divulgado, Catulin, o balanço da Polícia Rodoviária Estadual. É muito triste, porque muitas dessas mortes, a gente sabe, poderiam ter sido evitadas. Com certeza, até porque a maior parte dos acidentes com mortes que você citou aconteceram justamente nas rodovias estaduais. A gente aguarda esse balanço triste. Obrigada, viu, Vanessa? E olha, morreu na madrugada de ontem o ex-senador pelo Paraná e também ex-procurador-geral da Justiça, o Francisco Leite Chaves. Ele tinha 93 anos. Francisco foi senador por 2 mandatos, de 1975 a 1983 e, novamente, de 87 a 91. Sempre filiado ao MDB e ao PMDB. Atuou também como procurador-geral da Justiça Militar e como consultor jurídico do Banco do Brasil aqui em Londrina, além de fundar o Shopping Contour aqui na Avenida Tiradentes. Francisco completaria 94 anos no mês de maio. O velório aconteceu hoje de manhã na cidade de Brasília. A jovem Nayara Paula Silva foi encontrada morta neste fim de semana dentro do apartamento onde ela morava, na cidade de Curitiba. E olhem, o principal suspeito desse crime é o ex-companheiro dela, que também foi encontrado ferido e está hospitalizado.
No boletim de ocorrência, a Polícia Militar registrou que foi chamada no domingo de manhã para atender o caso da morte de uma mulher dentro de um apartamento no bairro Santa Cândida. No apartamento, a equipe encontrou Luiz Fernando Leite deitado na cama de casal com uma perfuração no peito. E ao lado da cama estava Nayara Paula da Conceição Silva. A mulher já estava morta e com um cabo enrolado no pescoço. Luiz Fernando Leite disse à equipe que o casal estava se separando e que ele tinha ido ao apartamento retirar os pertences. Luiz Fernando também disse aos policiais que falou para Nayara que estava se sentindo mal e tomou um remédio e, ao acordar, viu a mulher morta e percebeu que ele estava ferido. Segundo a Polícia Civil, Luiz Fernando quis fazer parecer que Nayara tirou a própria vida. No entanto, de acordo com as investigações no local, o homem matou a ex-mulher porque não aceitava o fim do relacionamento e depois tentou tirar a própria vida. O caso é investigado como feminicídio. Em relação a um caderno que foi apreendido com escritos, do agressor do Luiz Fernando, o que diz esse caderno? Nayara não vai ter interesse por nenhum outro homem ou mulher, Nayara vai sentir a minha falta, Nayara vai querer reatar o relacionamento comigo, isso diversas vezes, bem repetido. Então são frases assim afirmativas que ele coloca assim muitas vezes, repete muitas vezes. Está claro que ele não aceitava essa separação mesmo. A repórter Alexandra Fernandes teve acesso ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência. Luiz Fernando disse aos policiais que não se lembra do que aconteceu. A gente conversou com o síndico do prédio lá. Ele falou que eles estavam em processo de separação, até ela tinha saído da casa. Falaram que não tinha briga, não tinha nada e ninguém escutou nada. Eles trancou o apartamento e ele se encontrava na cama, deitado na cama, do lado da esposa já em código 4. O homem foi encaminhado ao Hospital Cajuru, onde está internado. Ele está sob escolta policial e, quando receber alta, vai ser levado à polícia. De acordo com o advogado que representa a família de Nayara, o casal ficou junto por 1 ano e estava separado há alguns dias. Ela saiu do apartamento e pediu para que ele se organizasse, organizasse a sua vida e se retirasse do apartamento, que ela voltaria para o apartamento. E essa volta dela aconteceu. Ele mandou uma mensagem para ela dizendo que não estava mais no apartamento e que ela poderia regressar. A faca usada no crime e os celulares de Nayara e Luiz Fernando foram apreendidos pela polícia. Nayara não tinha registro de boletim de ocorrência contra o ex-companheiro. E isso reforça uma orientação de que a mulher, quando se sente perseguida, se sente ameaçada, vem à delegacia, faça o registro, peça a medida, porque a gente tem a experiência daqui da DM, nos mostra que esse ciclo de violência acaba terminando no feminicídio. E a maioria, para não dizer todas as nossas vítimas de feminicídio, não contavam com medida protetiva ou com registro na polícia. É muito triste mostrar novamente um caso como esse por aqui, mas a gente aproveita para reforçar a campanha Amarelas aqui da RPC, que com certeza você já conhece. É um projeto com muita informação e os caminhos são bastante simples, que podem ser tomados por qualquer pessoa na luta contra essa violência que é inaceitável, mas infelizmente atinge muitas mulheres. Você pode apontar a câmera do seu celular para o código que vai aparecer na sua tela, está aparecendo aí no cantinho. Por meio desse código, você é direcionado a ter essas informações e orientações de como denunciar e combater a violência contra a mulher. Você está vendo aí na tela detalhes de como funciona esse portal com informações bem detalhadas. A página foi pensada para todos, para homem, para mulher, para vítima, para testemunha. Vamos juntos abraçar essa campanha. É preciso identificar uma situação de violência, o ciclo que compõe esse tipo de relacionamento. E o Amarelas também tem orientações, endereços e telefones para contato de serviços de acolhimento e também de proteção a essas vítimas. Acesse, saiba como fazer a sua parte. O fim dessa violência inaceitável depende de todos nós, vítimas ou não. E, gente, as aulas nas escolas municipais de Londrina foram retomadas nesta segunda-feira. E após a determinação da Prefeitura da cidade, guardas municipais estiveram presentes no horário de entrada e também no horário de saída dos estudantes, como você está vendo aí nas imagens, viu? A Prefeitura não informou quanto tempo essa medida vai durar.
Além disso, os diretores das escolas municipais e também das particulares foram cadastrados no botão do pânico, que nesse caso é um dispositivo presente no aplicativo 153 da Guarda Municipal aqui de Londrina. Quando esse botão é acionado, uma equipe da GM vai até a escola imediatamente. Essas medidas de segurança foram tomadas após a tragédia registrada na última semana naquela escola da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Bom, a semana está começando com um comércio de rua de volta, aquele horário normal, né, tradicional, abre às 9 horas da manhã, vai até o finalzinho da tarde. Vanessa Navarro tá num ponto aqui do centro da cidade, volta a falar com a gente justamente para mostrar como é que tá o movimento nessa segunda, porque, Vanessa, olha, a gente estava de plantão aqui, quinta, sexta e no fim de semana, e a gente viu a cidade assim, ó, às moscas. Carro na rua não tinha, gente andando na rua uma ou outra. Como é que tá aí nessa segundona? Agora é a vida que segue, né, Kathleen? Tudo voltando ao normal. Talvez algumas pessoas ou muitas pessoas com uns quilinhos a mais, né, por conta do chocolate aí que devorou no fim de semana, mas no trânsito, nas ruas de comércio, tudo normal nesta segunda-feira. A gente está aqui na Avenida Maringá, que é uma das vias mais movimentadas, né? Tem várias lojas, farmácias, serviços por aqui. O trânsito bastante carregado, como sempre nesse horário, as lojas abertas também, o pessoal curtindo então essa volta do feriado. Ou muitos não curtindo, né? Principalmente quem aproveitou para descansar, ainda está naquela transição aí para a volta ao trabalho, aos estudos, para a vida voltando ao normal. E a gente tem uma situação diferente, né? Nesse mês, que são 2 feriados bastante próximos um do outro. Então, o pessoal está voltando hoje à vida normal, os órgãos voltando também a funcionar, mas muita gente já de olho no próximo feriado, que também vai cair numa sexta-feira, o dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Inclusive, já de olho lá na frente, a gente lembra que no sábado, dia 22, o comércio está liberado para funcionar normalmente. Então, dia 21, maior parte das lojas de rua fechadas, mas já no dia 22 o comércio volta ao normal, então muita gente emenda, viaja, mas também quem ficar vai ter oportunidade aí de frequentar o comércio, as lojas da cidade. Dia 1º de maio, daí a gente já tem bem pertinho um outro feriado também, que é o do Dia do Trabalho. Esse cai numa segunda-feira, então para muita gente vai ser possível também fazer aquela famosa emenda. Kathleen, você falou aí que o pessoal que trabalhou percebeu a cidade às moscas. Eu não viajei, feriado muito curto, dinheiro mais ainda, fiquei na cidade, então também notei a cidade um pouco, né, menos, um pouco não, né, bastante diferente, menos movimentada, mas agora realmente já tudo voltando por aqui. Valeu, Van. E olha só, aproveitando, né? Vamos fazer a correção aí. Eu falei que a Vanessa estava no centro, eu dei uma olhada ali e falei, acho que é o centro, viu? Não, então ela corrigiu, falou que é Maringá. Desculpa, viu, Vanessa? A gente olha aqui, às vezes são uns recortes, eu não identifiquei, agora identifiquei. Mas, ó, queria aproveitar que você está falando, tá pertinho de comércio, do seguinte, a gente falou no final do mês passado sobre a aprovação na Câmara de Vereadores daquele projeto de lei que permite que as lojas de rua, do comércio, funcionem 24 horas por dia, né? Com algumas diferenças ali nos horários. Bom, esse projeto agora na semana passada teve aprovado o texto final, no caso a redação final. E aí, já tem alguma resposta da Prefeitura de Londrina? Porque depende do prefeito sancionar ou não, né? Ainda não tem essa resposta, Kathleen. E como você falou, né, o projeto depois de aprovado, ainda passou ali pela redação final. Muita gente acha que basta aprovar em segunda discussão que já está pronto, mas não. Ele passa daí por essa redação e depois ainda tem que passar pelo crivo do prefeito. Então, o que acontece? Essa redação final foi elaborada na última quinta-feira e agora tem 15 dias úteis para isso ser encaminhado ao prefeito. Vamos relembrar um pouquinho desse projeto de lei, né, que afeta bastante o cotidiano da cidade, de muita gente, a economia, relações trabalhistas, e por isso mesmo a gente tem acompanhado isso de perto aqui no Meio Dia Paraná, é a nossa missão, nossa função, né? Então é o seguinte, dia 28 de março foi aprovado em segunda discussão esse projeto de lei que altera o Código de Posturas do município, permitindo que as atividades aí do comércio varejista, de modo geral, funcionem
todos os dias possam funcionar durante 24 horas. A proposta recebeu o aval de 14 dos 19 vereadores. E ele acabou sendo aprovado com uma emenda que prevê que as convenções coletivas de trabalho firmadas entre os sindicatos, representantes dos comerciários e dos comerciantes, que vão regulamentar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais das 10 da noite às 7 da manhã. A justificativa aí para essa emenda foi que a intenção era garantir a liberdade de funcionamento conforme a necessidade de cada ramo empresarial e assim favorecer o consumidor que pode realizar suas compras em horários diferenciados. A gente sabe que isso não é um consenso, tem vários setores aí da cidade que questionam tanto a necessidade dessa medida, que não existiria demanda para isso, o alto investimento, questão da segurança, enfim. Dizem que ainda não seria o momento de pensar em um comércio 24 horas na cidade. Mas o fato é que esse projeto, então, foi aprovado, foi feita agora a redação final e assim que seguir para a sanção do prefeito Marcelo Bellinati, é ele que vai dar a última palavra, definindo então se esse projeto vai ou não virar lei. Eu volto contigo, Catuli, me responda aí, já está de olho, já planejou toda a sua folga aí do próximo feriado? Já, Vanessa, já planejei, viu? Inclusive eu tô assim, ó, passa rápido que eu quero descansar, viu? Porque a gente vem emendando aí, é pesado, viu? A gente chega cansado, mas eu vou ter meu momento, terei meu momento, viu? Seguinte, gente, vamos mostrar como é que tá o trânsito aqui em Londrina, porque vocês viram, quem está acompanhando o Meio Dia Paraná, acompanhou com a gente aí também o Waze na semana passada, viu que a cidade estava super tranquila no trânsito também. Agora, olha só a diferença, a gente tem aqui um trecho da Celso Garcia Cid, pegando ali, ó, pertinho da Mato Grosso, cruzando a Duque, que a gente tem um trânsito um pouco mais pesado, tá mais lento para quem passa por ali, um trecho de 3 quadras. Outros trechos aqui, ó, no centro da cidade, também com um fluxo maior. É o caso, por exemplo, vamos pegar aqui o nome das vias, é o caso da Rua Espírito Santo, também da Rua Alagoas. Pessoal que vai pegar a JK também acaba pegando um fluxo maior. Só tentar localizar um pouquinho melhor aqui, ó, o pessoal que vai para a JK, ali pertinho da CMTU, região também da Raposo Tavares. E segue, ó, a JK tá com pelo menos 5 quadras aí, quase chegando onde aqui, olha só, passando ali pela Rua Chile, com trânsito também um pouquinho mais pesado. Saindo do centro, a gente tem, ou ainda um pouco no centro, né? A gente tem aqui também, olha, passando a Rua Paranaguá com trânsito mais pesado. E para cá, pertinho ali do lago, temos um trânsito maior na Rua João Rãs, zona sul de Londrina. É o trânsito voltando ao normal. E aqui também, ó, pessoal ali na Rio Branco, também com trânsito um pouquinho mais pesado. Atualizando aí como é que está o movimento na cidade para vocês. Olha só, depois de passarem o feriado fechadas, hoje as unidades do Detran do Paraná reabriram com horário estendido. Desde a semana passada, o funcionamento das Ciretrans e também dos postos avançados é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Outra novidade é que é possível agendar serviços em qualquer unidade do estado sem a necessidade de estar no município de residência. Qual é o objetivo? É justamente dar mais praticidade a quem precisa de atendimento presencial. Informação atualizada para vocês, então, nessa volta do feriadão também. Agora, a gente fala de festa, porque esse foi o primeiro fim de semana da Expo Londrina e a gente vai falar agora com o Felipe Bacarin, porque eu sei que o Felipe aproveitou muito a Expo Londrina, viu? Trabalhou, mas também aproveitou a Expo Londrina. É aquele que sabe balancear bem, faz bem a sua gestão do tempo. Tem um momento sério e um momento alegre, né? Com o feriado prolongado, teve agenda cheia. Aí eu quero saber, Felipe, do que o pessoal contou pra gente, do que você também viu. Movimentação intensa nesse primeiro fim de semana? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Catherine. Bom dia a todos. Natural, né, que a movimentação na Expo Londrina fosse intensa, principalmente nesse fim de semana, com tanta gente de folga, mas isso também causa um pouco mais de trânsito na BR-369, principalmente aqui entre Cambé e a entrada de Londrina, né, principalmente também nos fins de shows, no comecinho da noite, começo de madrugada, e a Polícia Rodoviária Federal intensificando também a fiscalização na saída ali do Parque de Exposições, controlando o fluxo
fluxo de veículos que passa pela rodovia, então o motorista que passa tanto no sentido Cambé quanto no sentido Londrina precisa ter um pouquinho mais de atenção por esses dias, principalmente nos momentos de maior volume de veículos na rodovia, porque o trânsito tende a ficar um pouco mais intenso. E natural também que o movimento dentro do parque seja muito grande, porque são muitos atrativos dentro do Parque Ney Braga, né? Tem parque de exposições, loja de moda country, loja de móveis, vila gastronômica, barracas de comida de todos os tipos, que são bem tradicionais em feiras, passeios guiados para crianças montados em animais, estandes de diversas empresas, equipamentos agrícolas que acabam chamando a atenção de quem não tem contato direto com esses produtos, novidades tecnológicas de diferentes segmentos. O IDR, Instituto de Desenvolvimento Regional do Paraná, tem um espaço de mais de 11 mil metros quadrados com apresentação de técnicas para melhorar a renda de produtores rurais. Então, movimenta muitas pessoas. A gente fica aqui também fazendo esse convite para as pessoas conhecerem a Expo Londrina ou então voltarem para a Expo Londrina, quem já foi em outros anos, para visitar o parque, ver as novidades, o que tem de novo no parque e também curtir, né? Porque é só uma vez por ano. Como você disse, fui lá aproveitar ontem, o parque estava lotado, muitas famílias aproveitando o domingo, muitas pessoas também que foram conferir os shows ontem à noite, e o movimento foi bem intenso também na saída do parque, ali a partir das 11 horas da noite, muito trânsito na BR-369. Mas a Patrícia Pivetta e o Ademir dos Santos foram no parque no sábado ali por volta do meio-dia, e conversaram com uma família que foi aproveitar o dia ali no Parque Ney Braga. Vamos ver o que eles falaram para a nossa equipe. A minha filha queria vir para ver o boi, queria ver tudo, o parque, então tem que vir, né? E aí vale esse sacrifício com o bebê? Vale o sacrifício. É uma vez por ano também. Do que você mais gostou? Não sei, tudo aqui é muito legal, muito. Sério? É tanto assim legal? Uhum. Por quê? Porque a Expo, ela tem roda gigante, brinquedo, comida, boi, cavalo. Chama a atenção principalmente da criançada, viu? Hoje, cerca de 4 mil alunos da rede pública municipal de ensino aqui de Londrina vão passar pelo parque. Uma turma já foi de manhã, outra vai no período da tarde. As crianças têm entrada gratuita quando vão acompanhadas dos professores e também da equipe da escola. E falando em entrada de graça, né? Hoje o preço para entrar no parque é diferenciado dos outros dias. Hoje e amanhã os ingressos custam R$ 16,00 a inteira, R$ 8,00 a meia. A partir de quarta-feira até domingo, último dia da feira, o preço é R$ 24,00 a inteira, R$ 12,00 a meia. Existem grupos prioritários que têm direito a meia entrada. Idosos a partir de 65 anos já não pagam ingresso. Idosos entre 60 e 64 pagam meia, assim como estudantes, doadores de sangue. Existe toda uma regra para quem tem direito a essa meia entrada. E vamos ver então como que fica a programação da Expo Londrina aí nesses últimos dias. Hoje e amanhã não tem show. Na quarta-feira, dia 12, tem Guilherme e Benuto, Maiara e Maraísa e também a abertura do rodeio. No dia 13, João Gomes, Gustavo Mioto e Ícaro e Gilmar. No dia 14, Jorge Mateus, Léo e Rafael, inclusive com gravação de DVD. No dia 15, tem Luan Santana, Denis e Simone Mendes. Essa atração, Simone Mendes, foi anunciada neste fim de semana, foi uma surpresa por parte da Expo Londrina. E no dia 16, domingo, último dia da exposição, tem Gustavo Lima, mais a final do rodeio. Fica aí o convite, Kathleen, para quem ainda não foi aproveitar a Expo Londrina, tem aí a semana inteira para curtir. E para todos os gostos, né? Obrigada, viu, Felipe? Aproveitando que o Felipe falou da Expo, vamos mostrar como é que tá o trânsito por lá agora, para quem por acaso vai agora à tarde. Olha só, bem tranquilo aqui na 369, no acesso principal da Expo Londrina. Atenção maior só para aqui, ó, lateral mesmo, Rua Deputado Ardinal Ribas. Tem gente que está entrando pela rua lateral, principalmente quem está trabalhando, entrando ali por uma entrada de serviço, a própria imprensa acaba estacionando aqui. Então ali tem um trânsito mais pesado. Aqui, ó, vou até diminuir para mostrar para vocês que na 369, acesso principal, bem tranquilo, um trânsito maior aqui, ó, só na Avenida Jockey Club, que dá acesso a 369, lá pertinho da PUC.
E falando em Expo Londrina ainda, é uma das maiores e mais tradicionais feiras agrícolas do estado. A gente fala de diversão, mas também é um local onde há muitos negócios sendo feitos e muita inovação. Além de comércio de máquinas, exposições de animais, eventos desse tipo trazem também o que há de mais moderno em tecnologia para o campo. Olha só. É como apreciar uma vitrine de soluções. A Expo Londrina tem um pavilhão inteiro dedicado à inovação tecnológica, que promete melhores resultados no campo. É o Smart Agro. O mais interessante é que parte das ferramentas expostas surgiu aqui mesmo, na feira. Nós nascemos num hackathon da Expo Londrina. E a partir desse hackathon que a gente começou a desenvolver a ideia. Então aqui é o marco zero, né? A estrelinha da nossa timeline, onde tudo começou. O João é CEO de uma startup que oferece tratamento de sementes por meio de gases, principalmente o gás carbônico. Segundo o João, o objetivo é que as plantas tenham melhor desenvolvimento das raízes, para que absorvam mais nutrientes, resistam melhor a períodos de seca e, consequentemente, gerem grande produtividade. E todo o processo é controlado em tempo real pelo computador. Em 2019, essa tecnologia era apenas uma ideia no Hackathon, a maratona de inovação da Expo. E no final de 2020, nós tivemos os nossos primeiros clientes pagantes, já pagando pela tecnologia. Nessa última safra, nós batemos o recorde de produtividade, um dos nossos clientes. Chegamos à marca de 13 sacas a mais por hectare, mas a média da empresa, que a gente gosta de falar para os nossos clientes, é de um ganho de 5 sacas a mais por hectare. É a média que a gente consegue entregar ali para os nossos clientes. O tempo de maturidade de um projeto fora de uma iniciativa como essa pode demorar 2, 3, 4 vezes mais, ou até nunca acontecer. Quando uma startup está aqui dentro, na Expo Londrina, chancelada pela Sociedade Rural do Paraná, o produtor fica mais tranquilo, entendendo que a solução já foi validada, a solução faz sentido e que ele não vai perder tempo, porque tempo é preciosismo para o produtor. Nem todos os projetos apresentados na Expo Londrina dão certo na prática, o que não deixa de significar sucesso. Por exemplo, o que o Gustavo apresentou nos dias de feira acabou não se mostrando economicamente viável. Mas ele e os parceiros de negócios conseguiram muitos contatos com empresas e produtores, por conta do que apresentaram aqui. Muitas portas se abriram e aí surgiu também um novo produto e esse já está funcionando em florestas e no campo. Veio uma empresa florestal, entrou em contato com a gente e falou assim, olha, a gente precisa de uma solução para a parte operacional das nossas máquinas. Aí que a gente começou a trabalhar com a parte operacional das máquinas com um foco em floresta. No agronegócio do Paraná, a startup do Gustavo e dos sócios está presente nas lavouras de soja, com um sistema de gestão de maquinários agrícolas. Ele nos explicou que o objetivo é evitar desperdício de equipamentos, produtos e tempo. Ele consegue entender melhor como que a operação dele está sendo feita. Então, teoricamente, ele consegue saber se ele precisa de uma máquina a mais, uma máquina a menos para aquela gestão. Ele vai saber se o plantio está sendo feito de uma maneira correta, se a pulverização está sendo de uma maneira correta, se a colheita está sendo de uma maneira correta. Então, tudo isso vai gerar ganhos de produção. Nós aproximamos as startups do campo e o campo das startups. Essa é a grande proximidade, para que o pequeno produtor, o médio produtor, não ache que é um bicho de 7 cabeças startup. É uma tecnologia acessível, é uma tecnologia que ele consegue pagar por essa solução e é um retorno extremamente vantajoso. Trabalho muito bacana, né? Os bombeiros divulgaram números que preocupam. Aumentaram em muito os incêndios em vegetação aqui na nossa cidade e também em todo o Paraná. Ontem, inclusive, 3 foram registrados só aqui em Londrina, um deles muito pertinho, até da sede da RPC aqui na Avenida Tiradentes. Mônica Dal chega para conversar com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Como aconteceu esse acidente, Mônica? Esse incêndio, melhor dizendo, né? Boa tarde para você, seja bem-vinda, bom trabalho.
Obrigada, Kathleen. Boa tarde a você. Uma boa segunda-feira para todos. Como você disse, números preocupantes e situações que estão fazendo as equipes do SEAT, do Corpo de Bombeiros, trabalharem bastante. Isso porque muitas viaturas acabam sendo deslocadas para essas vegetações que pegam fogo muito rápido. E a gente enfrentou aí dias de umidade relativa do ar baixa e isso contribui com um incêndio. Mas a gente sabe que também não é somente isso. A ação humana normalmente acaba trazendo ainda mais perigo para próximo das casas das pessoas. Você falou sobre um incêndio que aconteceu aqui na Avenida Tiradentes, a gente recebeu algumas imagens. Essa fumaça acaba invadindo comércios, residências e é muito perigosa. E neste domingo foram registrados 3, somente aqui em Londrina. Eu e o Ademir dos Santos estávamos na zona norte da nossa cidade também, fazendo uma outra reportagem, quando percebemos uma fumaça branca bastante forte que também se espalhou rapidamente pelo céu. Quando nos aproximamos, vimos que esse incêndio estava acontecendo ali no terreno do IFPR, aqui em Londrina. E logo ali, do lado desse incêndio, diversas casas, essa fumaça indo em direção a essas residências. E se esse incêndio se propagasse ainda mais o Corpo de Bombeiros poderia ter sido acionado. Nesse caso, não. Esse incêndio foi controlado, ainda assim chama bastante atenção. Agora sim, a gente vai falar de alguns números. Isso porque, como a gente disse, esses números são alarmantes. A gente tem um comparativo de 2022, de 1 a 5 de abril. No Paraná todo, nesse período, foram 8 incêndios. Na região, somente 1. Em Londrina, nenhum registrado. Olha só, no mesmo período de 2023, o Paraná também já teve um número bem maior, 163. A região toda registrou 29 incêndios em vegetação e somente aqui em Londrina 13 incêndios. Temos uma segunda tela aí que mostra números desde o começo desse ano. 49 registros desde janeiro, 3 registros no domingo, que nós destacamos, 2 na Avenida Liberdade e 1 na Avenida Tiradentes. Esses números foram repassados pelo Corpo de Bombeiros justamente para um alerta à população. Que se cuide mais, que evite jogar aquela bituca de cigarro ou materiais que possam causar incêndio em vegetação, porque ele pode começar pequeno e depois se alastrar, atingindo as residências, e aí a correria é das equipes do Corpo de Bombeiros. Lembrando, sempre acionar o 193 quando a situação ficar bastante grave. Cato. Muito obrigada, Mônica. E agora é hora da gente falar do tempo. Olha só a mensagem que a gente recebeu aqui por meio do nosso WhatsApp, nosso aplicativo, o Edemar Pinheiro. Olha a foto linda que ele mandou. A gente vê ali que tem um feixe, na verdade, parece que uma luz azul no meio dessa foto, Em meio às nuvens ali tem um feixe azul diferente. Ele mandou e até perguntou, o que seria isso? Será que é algum fenômeno diferente? A gente questionou os meteorologistas e a explicação é a seguinte, Edemar. Eles disseram que isso pode acontecer tanto no nascer como no pôr do sol e tem a ver com justamente a posição do sol com relação à Terra, ou a Terra com relação ao sol e a maneira com que os raios solares se comportam justamente devido a essa posição. Então, acontece isso que a gente está vendo, tanto no nascer como no pôr do sol, não é nenhum fenômeno específico, mas é justamente por conta desse comportamento aí, de sol e terra e os raios solares. É uma imagem muito bonita, Tá aqui a explicação, então, dessa imagem feita pelo Edemar Pinheiro e enviada por meio do nosso aplicativo. Quer participar do nosso jornal também? O aplicativo está aí à sua disposição. Agora a gente tem imagem ao vivo de Ribeirão Claro, na nossa região. Olha só que lindo, o céu está limpinho por lá. Muita gente aproveitou durante o feriado lá em Ribeirão Claro. Temos imagem também do amanhecer nesta segunda-feira aqui em Londrina. Se você acordou um pouquinho mais tarde, a gente te mostra. Nossa editora Giovana Machado acelerou aí, para você dar uma olhadinha. Tínhamos nuvens ainda logo no amanhecer, mas não são nuvens de chuva não. Logo o sol veio, aqueceu, de manhã tivemos aí a mínima de 17 graus registrada pelo CIMEPAR. Logo depois aqueceu com o sol, agora já temos 25, 26 em algumas regiões até da nossa cidade.
Imagem ao vivo agora de Londrina com o céu completamente limpo. Tem uma nuvem ou outra, dependendo aí do ângulo, né, da região para onde você olha. Mas o céu tá limpo, não temos mais previsão de chuva. É isso que eu mostro para vocês aqui na nossa tela. Olha só, 000, nada de chuva. À tarde a gente pode chegar aos 28 graus. À noite, a temperatura pelo menos até as 8 horas da noite deve se manter aí, ó, nos 28, depois começa a cair, fica um pouquinho mais fresco. Na nossa região, 29 graus lá em Florestópolis hoje à tarde, 28 para Arapongas, também em Açaí e 27 em Congonhas e Ortigueira é a previsão das máximas para hoje à tarde. E por que nós não temos mais previsão de chuva? É o que está acontecendo aqui, ó. Esse sistema de alta pressão faz o quê? Canaliza justamente um ar um pouco mais seco, acaba secando a atmosfera, sugando a umidade que nós temos e vai limpando o nosso céu. Além disso, aquela frente fria que trouxe chuva para nós já se deslocou e ela está sendo responsável por essas nuvens, olha, que já estão sobre outros estados, não mais sobre o Paraná. Temos um pouquinho mais só de umidade no litoral, porque os ventos do mar acabam jogando um pouquinho mais de umidade ali. Aqui, nada, é tempo firme. Por isso que, olha só, os próximos dias aqui em Londrina. Terça-feira e quarta vão ser muito parecidos com essa segunda-feira, aquecendo um pouquinho mais até quarta-feira. Na quinta, uma outra frente fria deve trazer chuva pra gente. Aí, olha só, 10 milímetros na quinta, na sexta, 24, mas não fica muito frio não, de 20 a 27 graus. Claro, isso aqui até o final da semana, pode mudar. Por enquanto, é o cenário que a gente tem. Daqui a pouquinho, a gente conta mais sobre o tempo para vocês. Foi inaugurada há quase 3 anos uma pista emborrachada para caminhadas em Maringá. Já teve boa parte destruída pela chuva. A obra de 4,5 milhões de reais, aos poucos, vai sendo substituída pelo asfalto. Parece uma imagem antiga, mas não é. O vídeo foi gravado no último sábado. A chuva forte provocou novos alagamentos na Avenida Laguna e a enxurrada arrastou outras partes da pista emborrachada do Parque do Ingá. Olhando de mais perto, a gente percebe a força da enxurrada e também a fragilidade da estrutura, que ficou toda amontoada por aqui. E essa foi a 3ª vez que isso aconteceu. A pista, que segundo o portal da Transparência da Prefeitura, custou 4,5 milhões de reais, foi inaugurada há cerca de 3 anos. E menos de 1 ano depois, em fevereiro de 2022, já foi registrado o primeiro problema. Em março deste ano, mais uma parte foi levada pela chuva. E agora, o problema se repetiu, para a revolta de quem passa por aqui. Eu acho que o melhor é tirar tudo, né? Deixar como estava antes. Porque senão toda vez fica impedindo, a gente não pode andar. Ali mesmo tem que atravessar, sair na rua, né? E é perigoso. Isso que é um absurdo, rapaz. 3 anos, acho que não tem nem 3 anos, não tem seguro disso aqui. Dinheiro do nosso bolso que vai aqui, rapaz. Nós vamos fazer a recuperação dessa pista com a retirada dessa malha, né, dessa pista que não tem mais uso, e recuperaremos com uma malha asfáltica. A questão da recuperação com a pista emborrachada, ela só deverá ocasionar, ser colocada aqui a partir do momento que toda essa região, né, tenha este estudo garantido para que as obras que a Prefeitura for realizar evitem que esse volume de água venha novamente para a pista depois de ela reformada. Enquanto isso, a Carla, que usa a pista do Parque do Ingá todos os dias para treinar, vai ter que ficar desviando dos obstáculos pelo caminho, que antes era emborrachado. É triste, né, de ver. A gente faz a caminhada aqui todo dia e ver uma pista assim é complicado, né? Estamos se preparando para a corrida Tiradentes, então é triste de ver desse jeito. E depois do intervalo, motorista na contramão causa acidente na marginal da BR-369. Segunda-feira com o fechamento de mais comércios na Avenida Rio Branco por conta das obras da construção da trincheira. E o início das inscrições do concurso para professores. A imagem ao vivo é de Londrina, um outro ponto da nossa cidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta, 12h33.
Há quase 8 meses, começaram as obras do terminal Ouro Verde na zona norte de Londrina. Nesse período, os passageiros estão usando uma estrutura temporária. Hoje, a equipe da Mônica Dal foi lá verificar como estão essas obras. E aí, Mônica, tá andando dentro do programado? Olha, Catherine, nós não somos especialistas em obras, né? Não somos engenheiros, mas pelo que a gente percebeu lá, ainda falta muita coisa para o terminal ser entregue. A gente lembra que o prazo dado pela Prefeitura é junho deste ano para a entrega do terminal Ouro Verde. Eu e o Ademir dos Santos passamos amanhã ali na região para justamente verificar esses trabalhos e passar para a população o que está acontecendo por lá. E a gente percebeu ali que a parte do piso ainda precisa ser feita, mas já há uma estrutura metálica e o início dos trabalhos do telhado também já aconteceu nessa obra. E essa obra começou em julho do ano passado. Em agosto, depois do terminal provisório que fica ali na Avenida Lucília de Held, foi liberado para que esses cerca de 13 mil passageiros que utilizam o terminal Ouro Verde possam ter instalações um pouco mais confortáveis. Claro que alguns passageiros não acham aquele local confortável, isso porque não há uma cobertura, por exemplo, quando chove, né? A gente percebe nas imagens do Ademir dos Santos que há uma espécie de cortina ali, um pano que eles colocaram em cada ponto de ônibus para que essas pessoas não sofram tanto com o sol quente e também com a chuva. Nós conversamos com alguns usuários que falaram sobre suas opiniões, se acham que essa obra vai ser entregue no prazo e também das condições desse terminal provisório. Confortável não é, né? Como devia ser. Mas por ser provisório, está atendendo, sim. Não tenho queixas, assim. Eu acho que está muito funcional. Está funcional. É só o atraso dos ônibus mesmo, né? Estão tirando ônibus de linha e a lotação, né? A lotação dos ônibus é que prejudica muito, né? Tá tranquilo aqui. Não tá de boa. Só se chover, aí é complicado. Mas por enquanto tá tranquilo. Que é muito perigoso, fora de mão. Entendeu? Lá era bem mais prático, mais perto. Já tá do lado da rotatória, muito mais fácil. Você estava falando que à noite aqui você fica um pouco de medo. É perigoso, passa muito, sabe, andarilho e é bem deslocado. É um lugar que eu acho que é meio fora de mão, entendeu? Fora de... Pois é, todos ansiosos para a entrega desse terminal, o terminal Ouro Verde, que tem o prazo, eu reforço, junho deste ano. A gente aproveita para relembrar essa obra, né, o que vai acontecer lá, efetivamente o que vai mudar no terminal Ouro Verde. Segundo a Prefeitura, eles pretendem então ampliar as pistas dos ônibus, instalar cobertura metálica com estrutura de isolamento térmico e também fazer outras intervenções relacionadas às novas plataformas, sanitários, paraciclo, fraldário, piso tátil, escadas e rampas de acessibilidade, além de guarda-corpos, bancos com encosto, guaritas de bilheterias e fiscalização. Então é uma reforma completa, né? A gente acompanhou aqui no Meio Dia Paraná que ele foi praticamente derrubado para um outro ser construído. Agora falando a respeito da resposta da Prefeitura quanto ao andamento dessa obra. Segundo o site da Prefeitura, a apuração da nossa produtora Luciane Cordeiro, foram realizadas pouco mais de 33% dessa obra, né? Essa é a porcentagem de obra até o momento e a última medição foi em 6 de março. Até agora já foram destinados mais de 4 milhões de reais para essa obra que ainda não teve nenhum aditivo e é o que a gente espera, né, Catherine, que ela seja entregue no dia 12 de junho, mais especificamente, né, para todo mundo saber exatamente essa data, que aí finaliza esse prazo de 11 meses para a construção do terminal Ouro Verde. Esperamos e vamos acompanhar com certeza. Agora, a Mônica tem uma outra obra e a gente acaba falando bastante dela porque ela está bastante atrasada, né? No caso da trincheira. Nós falamos na semana passada sobre mais empresas que estão deixando aquela região ali da Rio Branco com a Leste-Oeste justamente por conta do atraso nessas obras e acúmulo de prejuízos. Hoje, oficialmente, essas empresas começam aí, tipo, o primeiro dia com portas fechadas ali, né?
Isso, Catherine, uma tristeza muito grande que a gente encarou numa papelaria que fica ali na Avenida Rio Branco. A papelaria foi instalada naquele local há cerca de 1 ano e meio. Eles têm outra unidade que fica na Avenida Tiradentes, mas ali, de acordo com o proprietário, é o local que mais dava lucro para eles. Mas desde que a obra começou, eles estão enfrentando vários problemas, porque as pessoas não conseguem acessar a loja. E olha esse número que o dono da empresa nos passou. Segundo ele, o prejuízo desde que a obra começou e também houve os atrasos é de R$100 mil por mês. Isso significa que o comerciante deixou de ganhar R$100 mil por mês por conta da situação da loja. Sem falar nas demissões, porque o que está acontecendo lá? Eles estão tirando todos os produtos da papelaria, vão transferir para um barracão provisório e parte também desses produtos vai para outra unidade na Avenida Tiradentes. E essa mudança está acontecendo por causa da obra, que traz aí muita sujeira e impede que o cliente chegue na porta dessa papelaria. Então, quando eu e o Ademir dos Santos chegamos por lá, o clima era de muita tristeza, porque os funcionários foram demitidos, eram 20 funcionários, sobraram 6 e eles vão tentar manter ainda esses 6 funcionários, mas a situação está bem triste. A gente vai acompanhar agora uma entrevista da Eliane, ela é gerente da papelaria e tentou transmitir, na verdade, para a gente o que eles estão passando lá nesse dia, que é o dia da mudança de endereço, mas o fechamento da segunda unidade da papelaria. Muito triste, porque vínhamos tentando de várias formas não estar vivendo esse dia dessa forma, mas infelizmente foi a única solução. Essa obra já vem acarretando várias coisas, né? Desde o início houve-se a possibilidade de fazer contratações, não houve, porque o fluxo começou a diminuir, mas como ela foi se estendendo mais do que a gente achou que iria se estender, aí agora chegou o momento que a gente está fechando e com o fechamento estamos tendo que fazer demissões, né? Temos uma loja na Tiradentes com o Arthur Thomas, mas infelizmente não temos a possibilidade de remanejar todos para lá, que era isso que gostaríamos. Nós não sabemos o que vai ser, porque nós dependemos das vendas. Então, para manter esses funcionários que vão com a gente para a nova loja, que já existe nesse endereço, na Tiradentes, nós precisamos de venda, porque senão pode haver mais demissões. O proprietário da loja, ele disse ainda que em uma semana ele recebia cerca de 3 mil clientes, sempre passando por lá. Era um ponto bom, né? Tinha grande movimentação, só que nos últimos tempos esse número caiu drasticamente e a loja ficava praticamente às moscas em dias de movimentação. Ele contou da volta às aulas, né? O momento agora que muitos pais vão procurar por material escolar. Ele falou que quase não vendeu nada nessa unidade. Situação bem complicada. A gente também destaca outros comércios que fecharam ali na região. A Kathleen trouxe no nosso jornal na semana passada quanto à situação da frutaria, que tinha aí uma data marcada para o fechamento, dia 8. Infelizmente, o fechamento aconteceu nesse fim de semana, passamos lá na frente, as portas estão fechadas. Não era somente uma frutaria que funcionava lá, mas também um açougue e um restaurante. Então a gente vê 3 comércios fechados, né, dentro aí dessa frutaria, juntando com a frutaria, na verdade. Temos aí a papelaria, né, que a Eliane é gerente. Também mostramos aqui no Meio Dia Paraná a situação da loja de pneus, conversamos com a Renata também na semana passada, e uma outra empresa que funcionava para vender veículos também tinha fechado. Essa foi a primeira empresa que decidiu mudar de endereço. Então a gente tem um saldo muito grande de comerciantes que estão sofrendo. A Luciane Cordeiro conversou com o pessoal do Sincoval para ver se eles podem dar algum apoio para esses comerciantes. E o que o Ovanes, que é o presidente do Sincoval, nos informou, que eles foram provocados por esses comerciantes e agora estão se organizando para fazer uma reunião em conjunto para mediar negociações com o poder público. Segundo o Ovanes, eles esperam que na próxima semana já possam se reunir para tentar encontrar uma solução para esses comerciantes. É triste, né, Catherine? Mais uma vez, a gente trazendo aqui uma empresa que fecha, empregos que deixam de ser gerados por conta de uma obra. Muito obrigada, Mônica. O Sincoval, sindicato que representa esses comerciantes, justamente. É importante pontuar também que nós já questionamos a Prefeitura sobre esse assunto numa entrevista coletiva e o próprio prefeito informou na entrevista que a Prefeitura tem
conversado com esses comerciantes. Não entrou em detalhes. Os comerciantes aí que fecharam as portas, no caso até do gerente da frutaria, informou que não sentiu da prefeitura nenhum apoio direto. Então, esse é o último retorno que nós tivemos da prefeitura. Esperamos um bom posicionamento, um bom retorno desse encontro que o Ovanes comentou que eles devem ter. Obrigada, Mônica. E olha, tem um novo milionário numa cidade aqui da região. Vou voltar para cá que o Felipe está para o lado de cá. Felipe Bacarin vai contar pra gente, mas assim, Felipe, da nossa região, já cidade, a gente já tá pensando em, já fala assim, ó, vamos mudar de endereço. Se for uma cidade muito perto, a gente já pensa em rever, alugar um imóvel por lá, porque vai que a sorte tá por lá. Fala aí. Kathleen, parece que a sorte está mesmo em Cambé, viu? Nesse último ano, a segunda vez que um morador lá da cidade ganha o prêmio de R$1 milhão do Nota Paraná. Esse último sorteio foi feito agora há pouco e além desse sorteio de R$1 milhão, são sorteados outros milhares de prêmios, inclusive de R$50 para milhares de pessoas que são cadastradas no Nota Paraná. Quando eu fiquei sabendo desse sorteio, né, que foi realizado hoje, corri ali para ver se o meu nome estava entre a lista dos sorteados que tinha ganhado pelo menos R$50, mas a mensagem que apareceu ali nos meus bilhetes era: não foi dessa vez. Bom, esse morador que ganhou R$1 milhão hoje, ele concorreu com 52 números gerados a partir de 10 notas fiscais. Já o segundo prêmio de R$100 mil saiu para uma moradora de Cascavel, que fica no oeste do estado. Desde março, os valores das premiações tiveram mudanças no programa. Uma das alterações foi a criação do prêmio de R$50 mil. Outros 10 consumidores são sorteados com R$10 mil, além de 15 mil pessoas que recebem R$50 a cada sorteio. Quem ainda não é cadastrado no Nota Paraná tem que acessar o site do programa e, na sequência, clicar na opção Cadastre-se e preencher os dados pessoais. Para participar dos sorteios, é preciso, além de estar cadastrado, a cada R$200 em compra, você recebe um sorteio. Então, não basta estar apenas cadastrado, tem que colocar o CPF na nota quando você vai fazer compras no comércio da sua cidade. Os prêmios do sorteio podem ser utilizados para bater no IPVA do ano seguinte ou ainda acreditados direto na conta bancária, como também é feito com o saldo quando você vai acumulando ali no Nota Paraná. Também fui ver meu saldo, Kathleen, ainda está bem baixinho, viu? Eu fiz um último resgate há uns 2 meses atrás, por enquanto tem só R$9 na minha conta. Se você fosse morador de Cambé, a gente ia desconfiar, viu? Mas agora, se tiver algum conhecido por lá, é bom sempre ficar de olho, manter uma amizade, mas uma amizade sincera, viu, Felipe? É sincera, a gente não está falando de nenhum interesse. Obrigada e bom trabalho. Gente, começou hoje, já está valendo o prazo de inscrição para o concurso que vai contratar mais de 1.000 professores e pedagogos para colégios estaduais. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Vanessa Navarro. E olha, antes de até começar aqui, avisar que são vagas para todo o estado. E Londrina está nessa lista. Van, conta pra gente, quem está interessado já pode ir lá e se inscrever. Opa, pode sim, Kathleen. Como você comentou, as inscrições já estão abertas desde as 10 da manhã e vão até o dia 9 de maio. É um mês aí, mas é bom não deixar para a última hora, a gente sabe, né? É sempre bom se antecipar se você tem interesse em concorrer a uma dessas vagas. E como a Kathleen comentou também, elas estão distribuídas por todo o estado, pelos 32 núcleos regionais de educação do Paraná. E cada núcleo é responsável por várias cidades, então tem oportunidade em muitos municípios. Aqui na nossa região, além do núcleo de Londrina, a gente tem núcleos em Apucarana, Jacarezinho e Cornélio Procópio. A maior parte dessas vagas é para professores, né, para lecionar em diversas áreas. Matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, história, geografia, enfim, várias áreas aí de atuação, sendo que a matemática é a que tem o maior número de vagas, 225. São 1.109 para professor e também tem 147 vagas para pedagogo. Mas o próprio governo do estado já admitiu que o número de contratados pode ser bem maior. Primeiro porque existe uma demanda grande, né? E com certeza vai ter um número enorme também de candidatos. E segundo porque o concurso ele vai ser válido por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então existe a possibilidade de absorver bastante gente aí nos próximos anos. Falar um pouquinho dessas vagas também, elas são para jornadas de 20 horas semanais,
com remuneração de R$ 1.951, mais um auxílio transporte de pouco mais de R$ 421. Esse concurso está sendo realizado pelo Estado, pelo governo do Paraná, em parceria com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. E quem se interessar, né, já pode anotar aí que as provas escritas vão ser no dia 18 de junho, então um tempo curtinho para se preparar. E além das provas objetivas e discursivas, vão passar ainda aí os candidatos pelas provas práticas e de títulos. Falar rapidinho também das taxas, a gente tem duas. De R$ 100 para quem quiser concorrer a um cargo e de R$ 160 para quem quiser concorrer a dois. É possível você concorrer a 2 cargos para professor, para lecionar em áreas distintas, ou mesmo um para lecionar, né, em sala de aula e outro para pedagogo. Ficou com alguma dúvida? Todas essas informações você pode ver e rever na nossa página, o G1, e lá também a gente preparou para vocês o caminho para as inscrições, para o site, onde é possível você concorrer a uma dessas vagas. Também tem o QR Code aí que a gente preparou e te leva direto para lá. Catherine, é oportunidade de emprego para muita gente, um concurso super aguardado. Mas, por outro lado, também, né, de outro lado, é algo muito importante para o ensino. A gente sabe que esse concurso, professores efetivos, é aguardado por muito tempo e vai ser um reforço para lá de bem-vindo nas salas de aula, né? Com certeza, vem para ocupar aí o lugar de muitos professores que acabam se aposentando, que acabam tendo que se afastar por outros motivos. Necessário, sim, um reforço importante. Obrigada, Vanessa. Falando em inscrições, terminam amanhã as inscrições para o processo seletivo de transferência externa da nossa UEL. Estão disponíveis 764 vagas em 45 cursos de graduação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade, com pagamento de taxa de R$ 154. A seleção vai ser feita por meio da média do histórico escolar ou por prova escrita ou prática. Há vagas para os cursos de agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, engenharia civil, psicologia e outros. O resultado do processo seletivo vai ser divulgado no dia 12 de junho. E agora, 12h50, é hora de uma outra notícia boa. A melhor equipe sub-20 de atletismo do Brasil, sabe de onde é? Aqui, de Londrina. O time Londrina Fel e PEC se tornou campeã brasileira interclubes, levando os 3 troféus em disputa na competição, que aconteceu no último final de semana na cidade de Cascavel. O time comandado pelos técnicos Gilberto Miranda e Silvana Vieira venceu nas categorias feminina e masculina e também no geral. A equipe foi composta por 27 atletas. No total, foram 12 medalhas conquistadas, sendo 4 ouros, 3 pratas e 5 bronzes. Parabéns para vocês, viu, galera? Que trabalho lindo feito por vocês. E agora, falando em esporte, olha aí o que vem logo depois do meio-dia Paraná no nosso Globo Esporte. Olá, boa tarde para você que está acompanhando as notícias aí da sua região, passando para fazer aquele convite esperto, que o Globo Esporte é coladinho com o Meio-Dia Paraná e hoje é um GE de campeões, Brasil afora, começando aqui pelo nosso Paranazão, porque o Atlético é campeão do Campeonato Paranaense, título que veio de forma invicta. Isso não acontecia há 87 anos para a equipe rubro-negra contra um Cascavel que foi ali muito confiante de até tentar levar a decisão para os pênaltis. Fez um campeonato de aplaudir a serpente, mas não deu. O Atlético, então, campeão. A gente traz a repercussão do título para você. No GE, vamos trazer também a repercussão dos títulos no Campeonato Gaúcho, o Grêmio campeão, o Galo campeão mineiro, o Cudê, será que fica no Atlético? E a gente vai falar também do Fluminense. Que virada para cima do Flamengo e que situação do Vitor Pereira. Tudo isso e mais no nosso GE, depois do Meio-Dia Paraná. A gente espera você. Tchau, tchau. Tchau, Rafa, tá combinado. E a gente dá mais uma pausa no Meio-Dia Paraná e logo mais você vai ver o flagrante de um acidente causado por um motociclista na contramão. E tem a previsão do tempo para esta semana, que está só começando. A gente falou que tem mudança por aí. Vamos detalhar um pouco mais já já. Começaram hoje as inscrições para o processo seletivo simplificado de assistência social de Rolândia. Tem vagas para nutricionista, psicólogo e técnico de gestão municipal. As inscrições vão até dia 14 de abril. A
A gente volta já. E um motociclista que se envolveu em 2 acidentes na marginal da BR-369 ontem à noite. Mais um acidente para conta desse feriadão, viu? Quem tem os detalhes sobre isso é a Mônica Dal. Mônica, alguém acabou ficando machucado nessa história? Sim, Kathleen, esse motociclista, a gente vai ver nas imagens de câmeras de segurança já o segundo acidente que ele acabou se envolvendo. E a gente percebe que a batida é muito forte, claro que a moto ficou bastante destruída e esse motociclista também teve ferimentos graves. Para a gente explicar um pouco o que aconteceu, antes dessa situação, ele já havia batido em uma motociclista, uma mulher que dirigia uma moto, ele acabou batendo, né, teve essa batida moto com moto e depois ele acabou atingindo esse carro, bateu de frente com o veículo. Esse motociclista atingido na batida, ele foi atendido pelo SEAT e levado à UPA do Jardim do Sol. Estava trabalhando de moto e sofreu uma fratura na perna. Já o outro motociclista chegou a ficar inconsciente na chegada da Polícia Militar e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Depois, ele foi encaminhado para a delegacia. Então, a gente vê aí algumas pessoas feridas, né, Kathleen? Já final de domingo, aconteceram então 2 acidentes. Muito obrigada, Mônica. E a Polícia Rodoviária Estadual divulgou, portanto, agora há pouco, os números da Operação Páscoa. Vanessa Navarro trouxe o detalhamento da Polícia Rodoviária Federal e agora, portanto, a gente fala sobre a Polícia Rodoviária Estadual. Segundo a PRE, nesse feriadão, 16 pessoas morreram em acidentes nas nossas estradas, nas estradas estaduais que passam pelo Paraná. Só aqui na nossa região, 4 mortes. Ao todo, foram registrados 58 acidentes e outras 81 pessoas ficaram feridas. 19 motoristas foram multados por dirigir depois de ingerir bebida alcoólica e 1.539 foram multados por excesso de velocidade. Agora, a gente fala sobre o caso do homem que foi atingido por um tiro acidental dentro de um bar em Paranavaí. Vocês lembram? A gente mostrou imagem aqui no Meio Dia Paraná. O dono da arma se apresentou hoje de manhã à polícia. A nossa equipe conversou com a vítima do disparo. Estou tudo bem, graças a Deus. Com susto? Só o susto mesmo. Com uma bala alojada no peito, Jeová Francisco de Arruda Filho deve ficar mais alguns dias internado e logo deve ir para casa. Um alívio depois do susto de ter sido baleado acidentalmente em um bar em Paranavaí na última quarta-feira à noite. Câmeras de segurança registraram o momento em que tudo aconteceu. O homem de camisa azul sai de perto do balcão e vai em direção à mesa de sinuca. Ele se debruça sobre a mesa e, neste momento, a arma cai da cintura dele. Ao bater no chão, dispara. A fatalidade mesmo do rapaz lá, eu conheço ele também desde 2015, isso foi uma fatalidade. O dono da arma, Macione Rodrigues, se apresentou à polícia, prestou depoimento, entregou a arma que não tem registro e foi liberado. Ele deve responder pelos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. Quando ele apresentou a arma, juntamente com o seu advogado, eu tive acesso a essa arma e já percebi que, manuseando a mesma, ela existe uma folga no cão da arma. Então, entre o cão e a espoleta existe uma folga. O que aconteceu? Essa arma caiu, por azar, com o cão virado para o chão e, ao tocar o solo, empurrou a espoleta para frente, o que possibilitou esse disparo. Tudo isso é uma informação não técnica e essa arma vai ser passada pela perícia e o perito oficial vai verificar tudo isso. Deus me deu uma segunda chance. E a defesa de Macione Rodrigues, dono da arma, disse que não vai se manifestar. Imagem ao vivo de Londrina, 27 graus, aos poucos vai aquecendo, né? E o céu ganhando um pouquinho mais de nuvens, mas eu lembro, não tem previsão de chuva. Outro ponto do nosso estado, vamos para o oeste também, Cascavel. O céu está mais encoberto por lá, mas também não tem previsão de chuva, pelo menos por enquanto, ali em Cascavel.
Vamos dar uma olhadinha como é que ficam os próximos dias mais uma vez aqui na nossa tela, reforçando que nós temos tempo firme hoje até quarta-feira, com máximas aí, ó, de 20, hoje, né, 28, amanhã 29, na quarta 30, na quinta-feira 29, depois 27, porque o tempo muda, tem previsão de chuva na quinta e na sexta por conta de uma nova frente fria que chega por aí. Essa é a tendência no momento, a gente vai atualizando vocês ao longo dos próximos dias aqui no Meio Dia Paraná. E falando em chuva, olha só que a gente preparou. Nos próximos 15 dias, contando de hoje até o dia 24 de abril, quantos dias de sol, quantos dias de chuva a gente deve ter aqui na cidade. Olha só, 7 dias, nos próximos 15 dias, teremos pelo menos um pouco de chuva, essa é a previsão. E 8 dias teremos aí a carinha do sol por aqui. Para fechar, amanhã na nossa região, Rolândia vai de 14 a 27, Apucarana de 14 a 28, Jacarezinho de 15 a 29, Bandeirantes de 17 a 31 graus e Cornélio vai dos 15 aos 28. Também não há previsão de chuva para nossa região amanhã. Todo mundo aí com previsão a partir de quinta-feira. Agora, gente, um aviso importante sobre paradas no abastecimento de água aqui em Londrina. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vão ser afetados os imóveis que ficam no quadrilátero formado pela Avenida Higienópolis até a Rua Minas Gerais e da Rua Sergipe até a Avenida Paraná, Calçadão. Na quinta-feira, dia 13, será a vez dos jardins Tarobá 1 e 2, Ponte Seca, Atlanta, Del Rey, Alto do Cafezal, Cafezal de 1 a 4, Tito Carneiro, Clugo Tanaka e Acapulco, além também da região das Chácaras São Miguel. Nesses 2 dias, o abastecimento deverá voltar ao normal somente à noite. E um último aviso, no distrito de Paiquerê, o abastecimento foi interrompido ontem por conta de problemas no equipamento do sistema da Sanepar. E segundo a companhia, a normalização total do serviço deve ocorrer até hoje à tarde. Agora vamos ler a mensagem do nosso WhatsApp, só um pouquinho que eu mostro para vocês aqui. Isso, olha lá o pessoal que participou. Lucimara, meu filho Guilherme está indo hoje com a escola conhecer a Expo Londrina. Os alunos estavam empolgados, eu imagino, viu? A galera faz uma festa na Expo Londrina com a turma. E o Júlio César Martins Joaquim Távora. Boa tarde. Almoçar com a RPC é tudo de bom. Bom começo de semana para todos. Para você também, viu, Júlio? Muito obrigada e um abração para quem participa aqui com a gente. Olha só, pessoal, amanhã, um aviso. Por causa do jogo da Seleção Feminina de Futebol, anota na sua agenda. O Meio Dia Paraná vai começar um pouquinho mais cedo, às 11h30 da manhã. Então, você está acostumado que a gente chega aqui 15 para meio-dia. Amanhã, 11h30 da manhã, por conta dessa agenda do futebol. Então, não perde, 11h30 você assiste aqui. Depois, na sequência, tem ligadinho, grudadinho, o futebol aqui na tela da RPC. Vamos acompanhar a sua participação, se você quiser participar? Tem mais mensagem para a gente ler? Quem quiser participar do nosso jornal pode mandar sua foto, seu vídeo, sua mensagem, como a gente leu aqui. Você pode participar do Meio Dia Paraná com tudo que a gente mostra das nossas reportagens. Está na tela para você. Não tem ainda o nosso aplicativo? Tá o código, é só baixar, é de graça. E além de mensagens para você participar, o aplicativo tem várias outras facilidades aí na sua vida, como organização de rotina e também várias outras informações para participar mesmo, para te ajudar no dia a dia. É assim que a gente trabalha, unidos. Muito obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira. Te desejo uma ótima semana e, ó, atenção no trânsito, hein? Hoje a gente falou de muitos acidentes, que seja diferente a partir de agora. Beijo no coração, fique com essa imagem linda da nossa cidade. A gente volta amanhã, 11h30, como a gente combinou, hein? Até mais! Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.